tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar de uma doença do pâncreas, a primeira doença do pâncreas dessa série de vídeos que vamos falar sobre o pâncreas. E hoje vamos falar sobre IPE. Vamos lá? Bom, gente, IPE é a insuficiência pancreática exócrina, ou seja, não é uma doença hormonal, é uma doença que atinge o tecido exócrino do pâncreas, que produz enzimas importantes digestivas e com isso ele acaba ficando deficiente. É a perda progressiva de células acinárias, onde vai ter a deficiência da digestão. Só há um aparecimento clínico quando grande parte dessa glândula ela ocorre a destruição. É importante saber que 85 a 90% dessa perda da glândula não há sinal clínico nesses animais com doença de insuficiência pancreática exócrina. Esses sinais só ocorrem a partir da destruição total dessa glândula, onde não há produção das células, das enzimas digestivas nessas células acinárias. E aí começam a ter os sinais clínicos como esteatorreia, que é uma diarreia mais gordurosa. Ela apresenta uma diarreia alcoólica, ou seja, não tem cor. Você percebe gordura nessas fezes e ela é líquida. Também é comum azotorreia. A causa mais comum dessa doença, da destruição dessas glândulas, dessas células, é a atrofia acinar pancreática. A pancreatite crônica e a neoplasia pancreática não é determinante para levar a uma insuficiência pancreática exócrina. Ainda não há muita comprovação com isso. A gente sabe que as anormalidades congênitas da função exócrina pancreática é uma comprovação. Pastores alemães, eles são a raça de predileção por essa doença. Não quer dizer que outras raças não possam ter. Podem ter sim. Mas os pastores alemães, eles têm mais predisposição para essa doença. São mais acometidos por pancreatite linfocítica pancreática. E provavelmente é imunomediada. Daí vem as alterações importantes nesses animais, como a deficiência de algumas vitaminas importantes, como a vitamina B12. A gente tem como sinal clínico, né, dessa doença nesses pastores alemães ou qualquer outra raça, mas os pastores são mais acometidos, como por exemplo, eles comem demais, eles têm muita fome, mas eles não engordam, eles ficam muito magros, o pelo fica opaco, seco, com uma aparência feia. Esses animais acabam praticando a coprofagia, que é comer as próprias fezes, porque como eles não ficam suficientemente saciados com a alimentação deles, eles acabam comendo o próprio cocô para poder se saciar. Mas não é só as fezes que eles podem levar a comer demais, eles podem comer tudo que tiver pela frente. Podem comer pano, o que tiver na frente. Eles têm uma fome voraz, porém eles não engordam. Eles não têm assim, eles não são animais pouco ativos não, mas eles são animais bem caquéticos, daqueles animais bem magros e com esses sinais que eu falei pra vocês, tendo uma diarreia constante, as fezes nunca ficam formadas e normalmente elas são alcoólicas, de coloração bem clara, e esses animais não acabam absorvendo vitaminas importantes para poder suprir as suas necessidades. Esses animais precisam fazer reposição dessas enzimas de forma oral, acompanhado por um médico veterinário. O tratamento é basicamente reposição de enzima pancreática. Esses animais, eles fazem reposição de enzimas pancreáticas orais, pode ser através de manipulação, mas essas enzimas têm que ser calculadas conforme o peso do animal, para cada caso. Tem que ser acompanhado por um médico veterinário. O diagnóstico não é fácil. Às vezes, muitas das vezes, esse animal passou por diversas vermifugações, troca de alimentação, acha que alguma coisa que está comendo que não está fazendo bem, acha que são outros problemas. E quando a gente se depara com um pastor alemão, com esse histórico, principalmente pastores alemães, a gente chega à conclusão
de que é a insuficiência pancreática exócrina, e a gente só tem o diagnóstico a partir do momento quando a gente começa a suplementar com as enzimas pancreáticas e ele tem um sinal clínico resolvido. Ele começa a engordar, começa a absorver os nutrientes importantes, o pelame começa a ficar bonito novamente e é um animal que não fica mais com aquele apetite muito voraz. Mas precisa de um diagnóstico do médico veterinário, porque essa doença é confundida com diversas coisas, como animais que estão com verminose, né, que estão infestados com verminose. Então é preciso que o médico veterinário esteja atento para saber fazer o diagnóstico certinho para poder fazer a suplementação. Os animais vivem bem durante bastante tempo. É importante, não há exame para detectar essa doença, é simplesmente clínico o diagnóstico e suplementação dessa enzima, onde a gente chega a um diagnóstico, principalmente quando é um pastor alemão que está envolvido nessa doença. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, espero que eu tenha esclarecido para vocês sobre a doença insuficiência pancreática exócrina, mais conhecida como IPE. E no próximo vídeo vamos falar de pancreatite, só que vamos falar de pancreatite aguda. Existe a pancreatite aguda e a crônica. No próximo vai ser a aguda, e é um pedido de uma seguidora minha lá no Insta. Eu espero que vocês tenham gostado. Lambejocas para todos e tchau!